O construtivismo ganha foco na década de 80 como uma terceira via entre as abordagens neoliberais e neorrealistas, levantando questões como a relação entre agente e estrutura, o papel social e a definição do que seria anarquia nas relações internacionais. O construtivismo reconhece as teorias anteriores a ele como reducionistas e deterministas, pois tentam explicar a realidade a partir de elementos fixos, pré-existentes, como, por exemplo, o homem é mau e, portanto, procura obter sempre ganhos relativos. A guerra é inevitável. Os estados sempre agem de forma racional. Estas são visões de um mundo pré-fabricado que nos é apresentado pelas teorias realistas, liberais e que consideram os estados como únicos atores das relações internacionais. Teremos, então, o construtivismo de Alexander Wendt, que combina em sua teoria o realismo científico, o holismo e o idealismo. O principal argumento construtivista é de que a realidade é socialmente construída, portanto, ela não existe previamente a algum tipo de explicação que se tenha dado a ela. Dentro da lógica construtivista, eu não posso afirmar que um Estado sempre esteve em guerra com o outro, ou que o homem é mau por natureza, visto que para que essas afirmações possam ser dadas como reais, é necessário que eu as explique, analisando o contexto e o período no qual elas foram produzidas. O objetivo da teoria construtivista não é explicar o porquê algo ocorreu, mas sim como foi possível que algo ocorresse. Wendt irá atribuir ao agente e à estrutura o mesmo caráter ontológico, o que significa dizer que ambos impactam na construção um do outro. As estruturas são definidas principalmente por ideias compartilhadas e não só pelas forças materiais. Essas ideias compartilhadas são formadas a partir da interação entre os agentes e da distribuição de conhecimento, gerando um conhecimento coletivo que irá induzir os agentes a atuarem de determinada forma e reproduzirem uma determinada estrutura, visto que as ideias compartilhadas também são responsáveis por construir as identidades e os interesses dos agentes. Uma boa forma de entender como as ideias compartilhadas são socialmente capazes de moldar a estrutura internacional é o exemplo do fim da Guerra Fria. O construtivismo entende que, apesar das bases materiais que mantinham Estados Unidos e União Soviética em conflito, o que foi realmente capaz de trazê-lo a um fim foi uma mudança de pensamento dentro do Estado soviético, quando o governo perde a legitimidade interna e deixa de ter uma visão hobbesiana do outro como inimigo, quando a ideia de União Soviética e de um mundo bipolar deixam de existir na coletividade, estas passam a ruir e a se reestruturar. Os atores são inseparáveis das estruturas sociais e, portanto, atuam em virtude destas. Por fim, temos a anarquia, um dos principais conceitos dentro do estudo das relações internacionais. O construtivismo de Wendt irá entender a anarquia como uma estrutura social que não possui uma lógica intrínseca. Essa lógica estaria relacionada à estrutura ideacional, ao conjunto de ideias na qual está inserida. Wendt, então, nos apresenta três lógicas anárquicas: a hobbesiana, na qual se assume o papel do outro como um inimigo, a lockeana, que entende o papel do outro como um rival, e a kantiana, que enxerga o papel do outro como um amigo. As diferentes culturas anárquicas atribuem diferentes papéis aos atores, e a predominância desses papéis é que moldam o sistema internacional. Por fim, nas palavras de Wendt, a anarquia é o que os estados fazem dela.